Salve galera, Daniel Logondi do Hammurabi por aqui, passando aqui no Resistência Underground para contar um pouquinho mais da nossa banda. Fique aí conosco. Resistência! Bom, data e ano de fundação da banda. Existe uma brincadeira que a gente costuma fazer, inclusive tem a ver com o nosso próximo lançamento. Aqui a gente vai completar 17 anos de banda e a banda surgiu em 2006, então a gente sempre fez uma alusão aí ao 666, esse famigerado nome aí que tá sempre em voga no metal. Então a gente diz que somos do dia 6 de junho de 2006. Eu posso dizer que esse é o ano mesmo de fundação do Hammurabi, não necessariamente essa data, mas foi exatamente o ano no qual a gente estabeleceu que, a partir dali, nós, enquanto grupo, responderíamos pelo nome de Hammurabi, não mais o nome anterior, que era Gestalt. Hammurabi foi o imperador da Mesopotâmia, né? Ele é criador do primeiro código de leis conhecido, né, da nossa história. Eu acho que é a melhor forma de dizer, né, até onde a gente sabe, né, e tem muita coisa que a gente não sabe. Mas, além disso, talvez a maior curiosidade aqui é dizer que eu estava numa aula de História da Arte, eu ainda estava na universidade, eu estudei desenho industrial, e a gente tinha no currículo História da Arte, e aí, enquanto eu estudava História Oriental e estavam falando das construções, da arquitetura, zigurates, entre outras coisas, foi citado, né, pela minha professora, o nome Hammurabi. Eu achei um nome forte e, ao pesquisar, me deparei com a história do imperador, um imperador que conquistou vários povos ali na região da Mesopotâmia, e ao unificar o império ele criou esse primeiro código de leis para reger, para criar certa ordem e organização, e todas as pessoas responderem diretamente para ele. Então todos os julgamentos eram diretamente com o imperador, e foi daí que surgiu, né, a lei de Talião, né, que é muito mais conhecida e muitas vezes atribuído a Hammurabi, que é o olho por olho, dente por dente, né? Então meio que se faz aqui se paga, por assim dizer. E aí eu acho que eu posso falar da formação, né? A gente teve inúmeras formações. Eu posso dizer que a primeira, né? Eu, Crisley, Wagner, nós formamos ali um power trio, né? Na dissolução da Gestalt. E foi uma fase muito gostosa, eu diria, assim, porque a gente fomos muito inspirados pelos power trios, né? Os grandes power trios que existiram ao longo da história do heavy metal, mas especialmente o Crisium, né? E a gente consumia muito Crisium. Eu consumo até hoje, é uma grande influência pra gente. A gente teve a honra de tocar com os caras, de conhecer os caras e tal, então eu tenho muito orgulho disso e de sempre citá-los aqui, mas especialmente por serem brasileiros. Então acho que esse é o grande fator. Então a banda foi formada como um power trio, e posteriormente a gente descobriu que o som era como a gente fez anteriormente, na época da Gestalt, era para ser um quarteto. A gente gosta dos duetos de guitarra, gosta daquela agenda, digamos assim, mais Slayer, mais Metallica, mais Iron Maiden. Tem várias escolas aí do heavy metal que tem essa ideia geral aí de duas guitarras, e posteriormente a gente voltou a trabalhar com duas guitarras, e é assim até hoje. O que eu posso dizer é que atualmente eu sou o único membro da banda, então tem uma brincadeira, saiu inclusive uma notícia na Road Crew nesses termos, que era One Man Band. Então hoje eu sou responsável pelo Hammurabi, não existe uma formação específica do Hammurabi, mas eu conto com ótimos profissionais da música, assim, que eu sou bastante grato por confiarem no trabalho. Então eu continuo fazendo as músicas, continuo compondo em nome da banda, mas eu costumo reunir outros músicos assim para tocar comigo e para representar todo esse histórico, né, desses membros que passaram pela banda e compuseram junto comigo, assim, todo o material que a banda pôde produzir até hoje.
A banda surgiu em Belo Horizonte, então fomos inevitavelmente muito influenciados pelas bandas de Belo Horizonte, pelo movimento que aconteceu em Belo Horizonte. Então, só para citar algumas, porque assim, eu acho que inclusive as mais recentes influenciam a gente, mas eu diria que, como grande parte das bandas que surgiram ali, Sepultura, Sarcófago, The Mist, Chacal, entre outras bandas desse grande movimento em torno da Cogumelo Records, fez com que a gente quisesse também ter uma banda e fazer parte dessa história, né? E eu posso dizer, assim, eu sou muito grato por isso, né? De estar nesse, né, digamos assim, não de uma forma tão primorosa quanto eu gostaria, de ter inúmeros discos, de ter excedido aí a bolha Brasil, o exemplo do Sepultura, né, de ser um nome reconhecido mundialmente, mas a gente tem a nossa história em Belo Horizonte, no Brasil e com a própria Cogumelo, né. Inclusive eles lançaram há pouco tempo o catálogo, né, de 40 anos, e eu tô aqui com o meu de 30 anos aguardando a chegada do meu catálogo para 40 anos, então sempre fica marcadinho aqui, né? A gente faz parte dessa história, né? Quando a gente saiu no Jornal Estado de Minas, Capa da Cultura, entre outras coisas, tá aqui nosso, entre outros lançamentos que nós tivemos, tá aqui o Extinction Route, um disco que a gente lançou pela Cogumelo. E aí, para falar de gênero, estilo musical da banda e dos próprios lançamentos da banda, eu acho que, eu não diria nem que tem fases, mas eu acho que talvez o que é importante de compartilhar aqui com vocês, considerando o quadro, né, considerando as curiosidades, é que como o Power Trio a gente soava muito mais death metal, mais cru. Posteriormente a gente passou a soar com Extinction Route usando duas guitarras. Eu acho que uma coisa entre Creator e Slayer, isso para citar nomes, assim, porque a gente nunca se apegou do tipo, estou suando mais isso ou mais aquilo. A gente fez as nossas músicas, era como a gente estava se sentindo, era a forma que a gente tinha encontrado para se expressar. E passado o tempo, eu acho que isso só foi ficando mais trabalhado, né? Então, você tem, então, considerando os lançamentos a demo, Submersos, com duas músicas em português, né? A gente, não que a gente fale inglês fluentemente, mas era uma época que ainda era mais escasso. Depois tem o Shelter, 2008, Extinction Route, 2010. Tem alguns lançamentos pontuais aí, né? Você tem o ao vivo, que é o Burning Cuiabá, da nossa passagem pelo Centro-Oeste. Tem alguns singles, né? Talvez entre eles o que mais se destaque é o The Emperor Returns to the Front. E aí eu já morando em São Paulo, já radicado em São Paulo, procurando uma formação nova. E aí sem baixista a gente contou com a participação do Dick Siebert do Corsos. A gente lançou o Ló. E aí o Ló, ele traz uma ideia geral assim, de muitas alegorias e metáforas usando o próprio Hammurabi como uma entidade, assim, como um ser que retorna, né? The Emperor Returns to the Front, retorna para o front para questionar o status quo, o momento atual. A banda sempre fez muitas críticas políticas, socioambientais, de maneira geral, socioeconômicas ambientais, né? Eu diria. Então tem muito disso nas nossas letras, na nossa forma de expressar. E o Ló, além das faixas inéditas, também carrega, e aí uma homenagem, né? Ao Sarcófago, o cover de Screams from the Silence. Eu nem sei se é bem um cover, mas a nossa versão para Screams from the Silence, que é do The Laws of Scourge, talvez tá no meu top 5 com certeza aí de discos preferidos. Então esses são os trabalhos da banda. E aí a gente tá para lançar, tava falando aqui de lançamentos, né? No próximo mês de junho, eu tô gravando aqui 29 de maio de 2023, então não sei quem vai estar vendo esse vídeo, em que momento, se de manhã, de tarde, de noite, que momento do tempo, mas essa gravação é 29 de maio de 2023. Então em alguns dias a gente vai lançar o clipe aí de Followers of Black, gravada no Sul, primeira vez que a gente esteve no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana de
Porto Alegre, e aí a gente deve lançar um ao vivo do que foi esse evento primoroso pra gente, assim, de grandes realizações. A gente tocou junto com Troops of Doom, foi uma noite memorável, dividir o palco assim, com Jairo Guedes, a gente estava falando de influência aqui, mas dividir com o palco com Jairo Guedes, que é uma dessas grandes referências para mim e pra gente que tá no metal nacional, assim, e que mantém estima pelo Sepultura e por todo o legado de Sepultura, né, independente das formações e do que construiu. Entre outras bandas assim fenomenais, né? Por exemplo, o Distraught do Rio Grande do Sul, que é uma banda altamente representativa das antigas, Ratos de Porão, entre inúmeras outras aqui. Não é minha intenção citar ou não citar, porque provavelmente eu vou esquecer e vou cometer essa falha. E aí eu acho que tá nas perguntas finais aqui, né? O que você acha da cena underground, né? Se tem apoio, falta apoio. Eu já vi inúmeras dinâmicas, assim, são 17 anos de banda, eu posso falar bem, eu posso falar mal, eu posso falar do que poderia ser feito, do que pode ser melhorado. Talvez eu quisesse me ater à melhor parte, assim, olhando, digamos assim, o copo mais cheio do que vazio aqui. Eu diria que é muito rico, eu acho que o underground ele produz músicas de qualidade, de extrema qualidade. Existem inúmeras bandas de diversos estilos, para não falar de estilos que estão sendo criados nesse momento, com extrema qualidade, mas existe uma dinâmica do mercado, da indústria da música, do modelo de consumo, que ainda não foi devidamente rompido, ou reconstruído, ou reimaginado, que talvez dê essa noção de underground, de uma coisa mais para baixo, né, mais escondida. Mas é fato que a gente produz música de qualidade e eu, como representante aqui do Hammurabi, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, de saber que algumas pessoas gostam do nosso som, que eles compram o nosso merchandising, que ouvem nossas músicas. Então, assim, preferiria pensar nessa representatividade, então, sobre ter apoio, não ter apoio, sei lá, de onde eu vim. Digamos assim, óbvio que houve apoio, mas para construir minha própria história de vida aqui sempre foi uma luta sem fim. Então acho válido a gente pensar que aqui nessa agenda não é diferente, né? A gente está pensando da mesma forma, considerando underground aí, mas queria deixar essa explanação aqui para vocês, para falar o quanto é rico e o quanto a gente deveria valorizar as bandas daqui e toda a musicalidade, toda a cultura que é criada e discutida a partir das músicas das bandas brasileiras. Acho que esse é o maior convite, né? Especialmente sobre o Hammurabi e sobre a agenda, né? Muita gente fala sobre a agenda de shows. A gente está trabalhando, né, no disco novo. Então é provável que saia algumas músicas pontuais, como singles e tal. Eventualmente isso vai compor um EP ou um CD completo. E é estranho falar de CD, né? Um CD completo, um vinil completo, um disco completo. Mas a gente está trabalhando com números maiores, mas a gente deve, para manter aí o engajamento das pessoas e tal, a gente deve seguir um pouco dos moldes atuais da indústria, e lançando singles, fazendo com que as pessoas continuem tendo contato com o nosso material, dado a profusão de bandas, músicas, entre outras coisas, nessa era da informação, né, que produz tanto conteúdo, e às vezes a gente fica meio perdido, assim, mas é provável que a gente lance algo em breve para vocês, como o que eu já citei aqui, que é o ao vivo, né, lá em Novo Hamburgo. Então já a gente vamos divulgar isso aí para vocês. Acho que é isso, considerações finais aqui. Eu acho que eu já dei o recado sobre o underground, sobre a gente valorizar o nosso tipo de música, a música que é produzida no Brasil, o heavy metal genuinamente brasileiro, né, dentre os seus tipos e estilos aí. Eu acho que esse é o maior convite. Então, talvez aqui, se eu fosse fazer um convite complementar, convido vocês aí para seguir o Hammurabi, @Hammurabi Brasil, qualquer uma das
redes sociais aí que vocês imaginarem, estamos presentes lá e tal. Então, curtam, sigam, apoiem, é o que a gente diz sempre, mas não faz só isso com a Morabi, com todas as outras bandas aí. Morabi é uma banda de 17 anos, então pensem, né, com quantas bandas não estão surgindo nesse momento e quantas bandas como a gente já não estão beirando aí 10, 15, 20 anos de estrada aí e talvez vocês não tenham visto ainda. Então, passem a palavra, sigamos em frente, força, é isso aí.